Bom pessoal, estamos aqui gravando mais uma aula para vocês, certo? A aula de hoje nós vamos falar sobre temperaturas. Quando nós falamos em temperatura, o que é que vem à cabeça de vocês? Automaticamente eu coloquei aqui no quadro duas opções, duas imagens que é instantânea. Quando falamos em temperatura, nós falamos primeiramente o seu derivado, um termômetro. Porque o termômetro é o objeto, o instrumento utilizado para medir a temperatura, certo? E nós temos aqui, ó, clima. No mundo globalizado como hoje, é comum vocês que têm celulares ou ver na proteção de tela ou automaticamente buscar no aplicativo de clima, vocês encontrarem essas situações cotidianas, como eu botei aí nessas duas imagens. Na primeira imagem, está um pouco à esquerda, nós temos aqui um clima chuvoso. Automaticamente está ligado à temperatura, que nesse momento, por se tratar de um clima chuvoso, sua temperatura vai estar menor. Nós temos aqui também uma segunda opção, um clima ensolarado. Um dia ensolarado, dia de sol, automaticamente sua temperatura vai estar um pouco mais elevada. Então você vai ver que no termômetro ele vai estar marcando um valor maior, certo? Vou passar para vocês aqui agora, nós vamos trabalhar sobre os instrumentos do termômetro. Bom pessoal, como eu falei anteriormente para vocês, para medirmos a temperatura, utilizamos o termômetro. Esse termômetro pode ser de mercúrio ou digital. Vejam só, eu coloquei esses dois termômetros aqui, ó, termômetro de mercúrio e termômetro digital. Só que vocês têm em conta que o termômetro de mercúrio ele foi proibido pela Anvisa, pela Secretaria de Saúde, os meios ambientes, eles proibiram o termômetro de mercúrio. Mas os pais de vocês com certeza são mais acostumados com esse aqui, certo? Que hoje em dia não se encontra mais à venda. Apesar que eu particularmente acho esse aqui mais preciso, mais exato. Mas hoje em dia é comum nós trabalharmos com o termômetro digital. Eu coloquei esse exemplo aqui, mas vocês estão vendo aí, diante dessa pandemia, que existem inúmeros modelos de termômetro digital. Temos aquele que é a pistolinha que o pessoal afira a temperatura, colocando na testa, colocando no pulso, que é muito comum você encontrar ele nas entradas de lojas, shopping, supermercados, certo? E até em algumas escolas já estão utilizando esse, as escolas que voltaram às aulas. Mas você tem a ideia que existem dois modelos de termômetros e que agora, infelizmente, ou felizmente, ninguém sabe a causa que esse termômetro de mercúrio trazia, hoje em dia nós utilizamos somente o digital, mas os primeiros termômetros, eles eram feitos de mercúrio. Agora vamos passar para vocês nossas escalas termométricas. Bom pessoal, como a gente falou em temperaturas, vocês têm que entender o seguinte, os termômetros, eles trabalham com escalas. Aqui no Brasil, nós utilizamos a escala Celsius, que eu coloquei aqui de vermelho. A escala Celsius, ela é uma escala comum, simples de ser utilizada, e pegando a água como uma substância para sua avaliação, nós temos um termômetro que a 100 graus Celsius, a água passa para o ponto de ebulição, que nós chamamos de ferver a água, certo? A 0 graus Celsius, a água passa para o ponto de fusão. Ela deixa de ser líquido e passa a ser gelo, estado sólido, certo? Esse é o termômetro que nós utilizamos aqui no Brasil, é a escala mais comum, certo? Mas também existe a escala Fahrenheit, que essa escala é mais utilizada em países como os Estados Unidos, e nessa escala, a água a 212 graus Celsius, ela começa a ferver, e a 32 graus Celsius, ela fica gelo, ela passa a ser gelo. Mas se você entender pelo bem, as escalas em condições de temperaturas, elas são iguais. Se você tiver uma água fervendo, você botar um termômetro da escala Celsius nela, automaticamente esse termômetro vai apresentar 100 graus Celsius. Se você botar um termômetro que marque Fahrenheit, lá vai marcar 212 graus. Mas a sensação térmica e a temperatura é a mesma.
A diferença é a escala que ela está sendo medida. Existe também a escala Kelvin. Essa escala Kelvin é uma escala mais escassa, certo? É utilizada mais em laboratórios, em pesquisas. E eu não vou falar muito dela aqui, porque mais na frente, quando você chegar no ensino médio, vocês vão trabalhar essa escala mais detalhada, certo? Mas eu gostaria de falar para vocês o seguinte: como nós trabalhamos com a escala Celsius, é comum você perceber o seguinte: na escala Celsius, uma temperatura normal do corpo do ser humano é entre 36 graus Celsius. De 36 até 37 é normal, certo? Se passar de 37, 37,5 até 38,5, aí você já está entrando em estado febril. Seu corpo já está apresentando um estado, eu posso chamar de pré-febre, que é um estado de febril. E a partir de 38,5 a pessoa já começa a ficar com febre. Chegando a 41 graus, a pessoa já está correndo o risco de entrar em conjunção. Que o que é isso? O corpo da pessoa pode entrar em estado muito forte e você ocorreu o desmaio, a perda da noção, certo? Mas isso aí são questões biológicas que vocês vão aprender mais na frente. Gostaria de passar para vocês a temperatura normal de um corpo de um ser humano, que é entre 36 e 37 graus, certo? E gostaria de dizer a vocês o seguinte: vocês têm que ter uma noção, quando a gente trabalha com temperatura, muitas vezes é comum, você está numa sala com ar-condicionado, você aumenta o ar aí. Se você aumentar a temperatura, esse ambiente vai ficar mais quente. Porque quanto maior a temperatura que você digitar em um aparelho de ar-condicionado ou em um ambiente, isso implica dizer que a temperatura está mais quente. Quanto mais baixo for essa temperatura, mais frio vai estar esse ambiente, certo? Então, com base nesse conhecimento, vocês estão tendo a introdução sobre temperaturas. Espero que tenham gostado, tenham todos uma boa aula e até a próxima!